Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sejam bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, que hoje vai comemorar o Dia Nacional do Riso. E contar com a participação do psiquiatra Ronaldo Nogueira, que vai discorrer sobre o riso tido como uma resposta do corpo e do cérebro, geralmente desencadeada por algo engraçado ou que causa alegria. E isso é muito bom. Uma expressão de emoções positivas como alegria, felicidade, que libera tensões ao reduzir hormônios do estresse e liberar substâncias como a endorfina que trazem bem-estar. E isto é o resumo da motivação para o riso. E depois iremos a São Paulo para conversar com o jornalista e advogado gaúcho Andrei Kampf, profissional de grande sucesso. Antes, a opinião do programa. Para começar, em Belém do Pará, a Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima, o secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Antônio Guterres, criticou o investimento em combustíveis fósseis. Quer dizer, ele criticou o Brasil. Está em vias de começar a exploração perfurando na foz do Rio Amazonas. E afirmou que o mundo fracassou em garantir a manutenção da temperatura global abaixo de 1,5 grau em seu discurso durante a cúpula dos líderes nesta quinta-feira. Nenhuma novidade. Guterres fala sobre isso desde 2017, quando assumiu o cargo. Fala e não concretiza nada. Tem mais. As presidências da conferência de número 29, realizada ano passado no Azerbaijão, e a presidência da conferência de número 30, a se realizar no Brasil a partir da próxima segunda-feira, anunciam um plano estratégico para mobilizar pelo menos 1,3 trilhão de dólares por ano em financiamentos para equilibrar os efeitos das mudanças do clima nos países em desenvolvimento até 2035. É outra conversa furada que se repete desde 2020. Lançaram a ideia do fundo e o fundo não decola. Anunciaram a criação do fundo durante as conferências anteriores e quando voltaram a seus países, encerrada a conferência, esqueceram de levar adiante a promessa. E nesta quinta-feira, o fundo financeiro proposto pelo Brasil tem promessa de 5,5 bilhões de dólares para manter florestas de pé, com adesão da Noruega, da Indonésia, da França e mais alguns países. É a promessa. Por enquanto, e tomara que eu esteja errado, o que está garantida na Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima em Belém é uma discurseira interminável. Mas a exposição de tecnocratas em salas fechadas, na linguagem que só eles entendem, apontando soluções que não têm consequência. Está garantida a mordomia, estão garantidos passeios
na região amazônica, está garantido o gasto de dinheiro público para comitivas de governos com seus assessores que gostam muito de fazer turismo. Estão garantidas fotos de governantes sorridentes, o tilintar de taças de champanhe e a distribuição de diplomas de participação para enriquecer as suas biografias. Os riscos e as consequências desastrosas, evidentes para todos, com secas e enchentes, e nós aqui no Rio Grande do Sul conhecemos bem esses temas dramáticos, os riscos e as consequências desastrosas não sensibilizam o suficiente para que a Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima seja mais do que uma Conferência Mundial da Mordomia. E nós, claro, como sempre, pagando tudo. A 6 de novembro de 1945, o jornal Folha da Noite, como a produção vai mostrar, editado em São Paulo, teve como manchete "Ameaçada a paz". Stalin julga que o encontro entre Truman e Attlee acarretará o desmoronamento da organização internacional. Era um embrião da ONU. O monopólio da bomba atômica provocará uma guerra de gigantescas proporções. Ora, a Segunda Guerra Mundial tinha se encerrado 2 meses antes. Porém, as reuniões com a participação do ditador russo Joseph Stalin começaram a demonstrar divergências entre os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. E pouco tempo depois começou a Guerra Fria, que só se encerrou em 1991, quando a União Soviética se esfacelou. E na consequência da ameaça feita a 6 de novembro de 1945, é bom lembrar que em 1951 começou a guerra entre a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Uma guerra cruenta. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, dizia, bom, segunda e ponto final, não tem mais guerra. Pois houve o primeiro conflito 2 meses depois, para ver que a paz está distante das lideranças mundiais há muito tempo, como está agora. E eles resolveram, então, estabelecer o conflito, iniciou-se a Guerra Fria, que tomou um ar mais forte a partir de final de 46, e já em 51, uma guerra de grandes proporções, cujo armistício ainda não foi assinado. Coreia do Norte e Coreia do Sul continuam se beliscando, com ameaças, o ditador maluco da Coreia do Norte fazendo testes na fronteira da Coreia do Sul com armas nucleares. Esse é o padrão das figuras que estão dirigindo o mundo, o destino, infelizmente, o destino de todos nós. Vamos ver agora quem disse isso. Um dia sem riso é um dia desperdiçado. Quem disse isso? Charlie Chaplin, comediante, ator e cineasta que viveu de 1889 a 1977 e deixou obras imortais. Estamos recordando criações de Chaplin, que foi o autor, inclusive, da música Smile. Charlie Chaplin, mestre do cinema e um crítico social perspicaz. Estamos vendo agora cartazes de alguns de seus filmes. Chaplin atuou em 80 filmes e dirigiu mais de 50 obras que incluem tanto curtas-metragens quanto longas, como O Circo, Luzes da Cidade, O Aventureiro, O Grande Ditador, O Garoto, The Trump, Vagabundo e Tempos Modernos. Chaplin, que nos ajudou e continua a nos ajudar a rir, e a rir muito. Pergunta à produção se já temos na linha o psiquiatra Nogueira. Temos. Vamos agora conversar com o psiquiatra Nogueira, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Pelotas, residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal de Pelotas, um longo currículo, mestrado em saúde da família pela Universidade Estácio de Sá, especialização em gestão de saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, preceptor e supervisor da residência médica de psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, preceptor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da UBRA, coordenador de saúde mental do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, entre outras funções. Doutor Nogueira, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que lhe faço: rir é o melhor remédio? Sim, mas o Armando, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Quero te cumprimentar pelo teu programa. Gostei muito da apresentação, da forma que tu faz o programa. E claro que rir é a melhor coisa que tem no mundo, porque tu só faz alguém te amar se essa pessoa ri para ti. Caiu a linha? Bom, vamos tentar recuperar. Enquanto isso, eu vou folhear o noticiário para ver o que estão preparando. Vamos ver se temos alguma notícia, enfatizando o noticiário do momento, que Noruega, França e mais países prometem investir em fundo criado pelo Brasil. Repito, mais uma promessa, tantas inúmeras promessas feitas, né? O Brasil obteve nesta quinta-feira a confirmação de novos países investidores no Fundo de Florestas Tropicais para sempre. O maior aporte anunciado da Noruega, 3 bilhões, ao todo 5,5 bilhões. Olha, se aumentarem, se dirigirem a grande parcela desses recursos para o policiamento, Polícia Federal, uma das mais competentes do mundo, e para o Exército, porque o dinheiro vem aí, mas o Brasil sequer tem um plano, né? Se tiver um plano, como estão aí para ganhar manchetes, eles estão anunciando que haverá recursos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que já atingiu metade da meta de aportes prevista para este ano. O plano Fundo Florestas Tropicais para sempre, que pode ser resumido nos seguintes pontos. Estrutura: adota um modelo de fundo de investimento com gestão de carteira de renda fixa voltado ao financiamento climático. A captação pretende mobilizar cerca de 625 bilhões, são 125 bilhões de dólares, 625 bilhões de reais, em recursos combinando aportes de países e fundações com emissões de títulos no mercado financeiro. Olha, a remuneração vai ter que ser muito alta, né? Porque é um negócio de risco, né? O dinheiro será aplicado em ativos globais de renda fixa, com foco em investimentos, tudo muito tecnocrata. E a prioridade, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, foco em países com grandes áreas tropicais, como Brasil, Indonésia, República Democrata do Congo, além de outras nações em desenvolvimento com florestas úmidas. É verdadeiramente Desculpe, Doutor voltou. Doutor Nogueira, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos voltar a conversar sobre o Dia Nacional do Riso. A melhor coisa que tem na vida é sorrir. Quando tu faz alguém sorrir para ti, a pessoa tem uma tendência a gostar de ti. Se tu faz alguém rir, é porque tu tem algo interessante, porque tu libera ocitocina também, e isso deixa a pessoa muito feliz. Inclusive tem um trabalho do colega nosso, Pat Adams, é um médico americano que inclusive esteve aqui em Porto Alegre, foi feito um filme sobre a vida dele, né? Que daí se criou os doutores do riso e vários grupos que trabalham em hospitais, principalmente em hospitais infantis, né? Antigamente os hospitais infantis eram tudo cinzas, né? Cores assim
muito até certo ponto escuras. E hoje são tudo cores claras, cores alegres. E está comprovado que aquelas crianças que sorriem, que são alegradas, que são tratadas com alegria, que elas sorriem, elas melhoram o seu tratamento, até a própria dor, né? Então, é como dizia o Chaplin, né? Um dia sem rir é um dia perdido. Então a gente veio aqui para se divertir, né? Pelo menos deveria ser, né? Porque a gente hoje ouve falar em tanta coisa ruim, né? A gente sempre fala em tristeza, depressão e essas coisas todas. Então nós temos que mudar isso, fazer as pessoas rirem. Primeiro, não se levar a sério, né? Acho que essa é a primeira coisa que nós não devemos nos levar, jamais nos levar a sério, né? Nós temos que brincar, e brincar até com a nossa própria desgraça, né? A gente tem que rir de nós mesmos. Então a gente tem que aprender a não se levar a sério. E há pessoas que, por qualquer motivo, dão uma larga risada e algumas outras pessoas no convívio dizem: ah, mas era rir demais, qualquer coisa era rir, chega até molestar. Isso aí caracteriza, chega a ser algum distúrbio, algum comportamento que foge, ou isso pode ser considerado um comportamento normal? Essa pessoa ri demais, gargalhadas, chega a ser, às vezes, no convívio social um pouco inadequado. Como é que o senhor considera essa circunstância? Aí, quando tudo aquilo que é demais, excessivo, é que está errado, né? Comer demais, beber demais, trabalhar demais. Então, a pessoa que está sempre rindo de tudo, aí também é uma negação, né? Se chama depressão sorridente. Então, às vezes, a pessoa está tão triste, mas tão triste, que ela faz uma defesa maníaca, que se chama, uma certa euforia, que é a euforia falsa. Sabe aquela menina que passa o baile inteiro dançando com todo mundo e saracoteando para cá e para lá, e no final do baile ela cai numa tristeza imensa? É que, na verdade, essa questão da euforia e da melancolia, elas são uma mesma coisa no mesmo quanto. É que cada uma está num extremo. A melancolia está num extremo e a euforia no outro, né? Então são aquelas máscaras do teatro, né? A da tristeza e da alegria. E o que dá para rir também dá para chorar. Então a vida é uma ópera bufa, né? Que é a tragédia e o êxtase, né? Então, às vezes, são os dois extremos. E o ideal é uma no meio. Sim. Doutor Nogueira, a depressão tem se estabilizado, tem aumentado, tem diminuído o estado de depressão? Lamentavelmente, tem aumentado. E pior ainda, aumentado em crianças e adolescentes, e chegando em casos extremos, inclusive, de desespero. Então, isso é uma coisa muito preocupante, que nós aqui em Porto Alegre ainda somos uma das poucas capitais que ainda tem uma incidência, né, de crianças que causam automutilação e, às vezes, algo mais grave ainda. Então, isso que a gente tem que chamar atenção para os familiares, de olharem os seus filhos, olhar o corpinho deles, ver como é que eles estão, se eles não têm lesões, como é que eles estão se sentindo, se eles estão felizes, perguntar para eles como é que eles estão. O que ocorre? Muitas vezes essas crianças elas estão abandonadas, elas estão solitárias, né? Elas passam o dia inteiro sozinhas e os pais às vezes passam em casa rapidamente e saem novamente para outras
afazeres sociais, né, e não dão atenção à criança. Então, as crianças, né, a criança, para ser feliz, ela tem que ser feliz desde o início da sua vida. Né? As crianças que têm mau humor crônico, distimia, depressão, a maioria das vezes foram por fatos ocorridos na sua própria vida. Agora, aquela criança que foi massageada, que recebeu colo, carinho, afeto, calor, alimento, né? Essa vai rir. Né? Então, a gente tem que fazer rir. Nós temos que rir da nossa desgraça e sempre plantar uma sementinha de esperança. Né? A gente sempre dizia, né, que os jovens são a esperança. Né? E hoje, por exemplo, tem uma pesquisa aqui na Zona Norte de Porto Alegre, entre os adolescentes, que 36% dizem que estão com desesperança. E entre crianças do primário, aqui no centro de Porto Alegre, em escola aqui do centro de Porto Alegre, chegou a ter uma pesquisa em que 8%, às vezes até um pouquinho a mais, falava em matar-se. É uma coisa que nos deixa bastante preocupados. Mas, graças às pesquisas que estão sendo feitas, nós temos psiquiatras infantis aqui em Porto Alegre mesmo, com destaque a nível mundial, que estão estudando essa área da depressão infantil. Doutor Nogueira, em rodas de amigos que são leigos, fala-se muito em o transtorno de humor. Aqueles fulano e tal tem um transtorno bipolar, alterações de humor. O que determina esta circunstância? Muitas vezes a própria vida, né? Então, vou te dar um exemplo. Nós sofremos uma enchente. Então, agora nós vamos ter um debate, quarta-feira, na Assembleia Legislativa, sobre a influência das enchentes na saúde mental. E lamentavelmente, as pessoas sofreram muito. Pessoas que perderam familiares, que perderam tudo que tinham, e não só suas casas, mas também perderam as suas empresas, não conseguiram se reerguer, perderam familiares. Então, foram várias perdas. Na área rural, por exemplo, nós tivemos 3 ou 4 secas, né, Armando? Então, a gente vê na área rural um sofrimento muito grande. E outra coisa também, que as enchentes, elas ocorreram mais de uma. Tiveram regiões que sofreram 3 enchentes. E enchentes grandes que destruíram tudo. Né? Eles tiveram que reconstruir 1, 2, 3 vezes. Ricardo, eu há pouco mais de um ano lhe entrevistei e o senhor revelou que estava muito cansado. Eu até fiz observação antes do programa. Mas doutor Ricardo, o senhor está um pouco cansado, e o senhor referiu o fato de que estava atendendo a população atingida pelas enchentes na região de Canoas, o sofrimento daquelas pessoas e o fato do senhor estar voluntariamente dobrando a jornada de trabalho para não deixar as pessoas voltarem para casa sem o atendimento. Eu ressaltei aquilo em várias e várias outras ocasiões. Eu referi essa sua atitude tão humana e tão solidária. Essas pessoas ali da região que o senhor atende e em outras regiões, elas continuam ainda sob os efeitos danosos das enchentes? Exatamente, principalmente aquele pessoal ali do bairro Matias Hélio, Harmonia e outros bairros de Canoas. Canoas foi uma cidade que sofreu muito, né? Então tem pessoas que amenizou o sofrimento, né? A gente conseguiu tratar essas pessoas,
mas assim no início, né, te lembra? Às vezes tinha dias que a gente sofria tanto que às vezes a gente saía abraçado junto com os pacientes e mas na solidariedade humana, sabe? Né? E a gente sofre junto, né? Mas nós estamos ali para ajudar, para amenizar, e eu acho que a gente conseguiu colaborar e de conseguir compartilhar o nosso sofrimento, né? Então, sempre o que eu dizia para eles, vamos dividir esse sofrimento, tu pega numa ponta que eu pego noutra, a família pega no meio, e com isso diminui o sofrimento de todos nós e ameniza para a gente poder suportar. Mais uma pergunta, doutor Ricardo. Fala-se muito, e eu acho que é em consequência do avanço das pesquisas, das constatações de novos comportamentos, fala-se muito nos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, e também de transtornos alimentares. Eu gostaria que o senhor fizesse uma referência a estes assuntos. Exatamente. O déficit de atenção com hiperatividade, inclusive, agora evoluiu tanto esse tipo de pesquisa que em algumas situações a hiperatividade está separada, né? Então é que tem vários níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, Asperger, por exemplo, que é um grau leve, aqueles que falam, aqueles que não têm capacidade de falar, né? Então existe hoje uma verdadeira, quase que não poderíamos dizer epidemia, que epidemia tem início, meio e fim, mas uma pandemia. Mas aí tem um problema maior, é que a gente foi fazer as pesquisas dessa área de uma forma tardia, e nós temos muitos pacientes com esse tipo de diagnóstico que hoje já são adultos. E os tratamentos estão sendo focados inicialmente para crianças. E às vezes no centro de atenção ao espectro autista tem limite de idade. Eles prestam um tratamento até 12 anos. E está comprovado que tem crianças com mais de 12 anos, adolescentes, e inclusive adultos com esse tipo de patologia. Quanto à parte dos transtornos alimentares, é outra pandemia e com uma tendência a crescimento. Então, nós temos hoje 20% da população brasileira que é considerada com obesidade mórbida, 20%, e 30% com sobrepeso. Então, isso quer dizer que é metade da população. O que é um exemplo, assim, nos Estados Unidos, provavelmente tem até um pouco mais, né? Então, o que aconteceu? Com a industrialização alimentar, nessas guloseimas com muito sal, com muito açúcar, inclusive na Inglaterra, em outros países já tem leis fazendo controle. Aqui no Brasil, já nas etiquetas e nas embalagens dos produtos, mostra produto com muito sal, né, produto com açúcar. Né? Então, esse é um problema sério que nós estamos tendo, né? E com uma repercussão clínica também, né? Então, são problemas que estão cada vez e atingindo, vê bem, Armando, 50% da população é um número muito grande. Os autistas, por exemplo, nós temos, segundo pesquisas aqui em Porto Alegre, 22 mil. No estado, 33 mil. Os transtornos alimentares no Brasil, 50%. Então, são números muito grandes. Então, requer uma estrutura de tratamento gigantesca. E o que nós estamos vendo na área da saúde mental, na área principalmente da saúde mental pública, é um sucateamento, né? Os governos
sejam eles federais, estaduais e municipais, não estão contratando profissionais, né? Então, o que, que ocorre? As pessoas são obrigadas a procurar o acolhimento na área privada, e aí o custo é muito alto. Então, o que, que ocorre? A saúde pública ela oferece. É muito difícil, por exemplo, uma criança aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, para conseguir uma consulta, um autista, demora 422 dias. Para outras patologias de saúde mental e psiquiátricas, chega a ter 180 dias. Então, nós temos que reforçar a nossa estrutura de saúde mental, porque é uma imposição pela epidemiologia, conforme os números que nós citamos hoje aqui. Doutor Ricardo Nogueira, também na roda de leigos é muito comum se falar sobre isolamento social e irritabilidade. Consequência do quê? A solidão não é boa companheira, né? Então, às vezes, quando a gente está sozinho, a gente pensa muita bobagem, muita besteira. E sempre que quando tem alguém do teu lado, alguém vai dizer, para, Armando, para com essas tuas bobagens, para com essas tuas besteiras, para com essas coisas. As pessoas te criticam, né? Os teus amigos, os teus familiares, né? E na solidão, tu pensa o que tu quer e tu tem uma coisa chamada uma imposição do teu próprio pensamento, né? Então, aquilo que tu pensa, tu acha que está certo, e às vezes tu está totalmente errado. Por isso que a gente tem que aprender a rir de nós mesmos, não nos levar a sério, entendeu? Porque quando tu fala alguma coisa, às vezes tu fala uma coisa séria assim, aí o teu amigo, o teu irmão, o teu colega fala assim, para, isso aí que tu está falando é uma grandíssima bobagem. Tu está errado, não é nada disso. Né? Mas a gente tem, quando a gente está sozinho, a gente acha que é o dono do mundo. Né? Então, por isso que é importante a gente compartilhar aquilo que a gente pensa, para mudar de ideia. Doutor Nogueira, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem feito campanhas intensas contra a abertura de novas faculdades de medicina no país. No total, nós temos hoje em torno de 490 instituições de ensino médico no nível superior. Nos Estados Unidos são 190. O Brasil só é superado pela Índia e, proporcionalmente, o Brasil fica à frente. O senhor concorda com essa campanha de que as faculdades em excesso não dão a garantia de que a população vai ser atendida, bem atendida, há número suficiente de médicos hoje no Brasil? É a pergunta que ele faz. Não há número suficiente. O que há uma redistribuição que não é adequada por falta de incentivo, porque cada vez mais o serviço público, como eu falei, contrata menos e com menores salários. Então não há um incentivo, uma carreira, como tem a carreira militar, a carreira jurídica. Então na área médica também teria que ter. E esse número excessivo de faculdades de medicina é para desvalorizar o profissional e faculdades sem as mínimas condições, sem uma estrutura hospitalar adequada, sem hospital-escola, sem alta complexidade, sem UTIs adequadas, sem professores com doutorado, mestrado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando semimédicos, né? Médicos que são incompletos, que saem incapacitados das faculdades e aí são obrigados a participar dos cursos de especialistas e aí sim vai ter a verdadeira seleção. E aí eles não conseguem entrar
nesses cursos de especialistas, né? Inclusive, agora o governo, para tentar melhorar essa situação, está criando um programa chamado Mais Especialista, mas também é um programa, como a gente diria assim, vulgarmente, meia boca, né? Uma especialização meia-meia, né? Não é uma especialização de excelência, né? Então, nós temos que rever o ensino da medicina no Brasil, como foi revisto nos Estados Unidos, né? Teve uma época nos Estados Unidos que todas as faculdades de medicina foram fechadas por um período, né? Para reformar currículo, ver quais as faculdades que tinham condições plenas de formar médicos de excelência. O que está se vendo agora aqui é interesses únicos e exclusivamente financeiros, né? Então vão lá e conseguem a liberação. E em lugares onde não tem a mínima condição, onde não tem profissionais, faltam especialistas, né? E então virou um comércio que nem é no Paraguai, na Bolívia, tem uma cidade lá no Paraguai ou na Bolívia que tem 10 faculdades de medicina. Então virou assim uma coisa inimaginável, né? A minha neta entrou agora no vestibular da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, lá em Pelotas, a Bruna, mas ela fez vestibular. E tem algumas dessas faculdades aí que fazem somente uma redação e uma triagem curricular, né? O que importa é pagar, e já tem que pagar no mesmo dia a matrícula, né? As matrículas giram em torno de 10 a 12 mil. Então, quem pode pagar, paga, e paga muito por cursos de pouca qualidade. Então, nós vamos correr um risco muito grande de ser tratados por pessoas que não estão preparadas. Okay. Aí vão serem obrigadas a fazerem os cursos de especialização, as residências médicas. E aí as vagas são diminutas. Então, é como tu disse, como é que o Brasil vai ter mais faculdade de medicina que a China? Só tem menos que a Índia, mas olha a população da Índia. Doutor Ricardo Nogueira, fico muito grato pela sua gentileza em responder de uma forma tão clara e objetiva a todas as perguntas que foram incluídas na pauta. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Sempre à disposição, Armando, e agora eu sou diretor também do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, tu conta conosco para a gente possa divulgar aqui no meu canal todas as notícias, o que nós estamos fazendo nessa luta contra a proliferação desse curso, que até eu poderia dizer casos que são quase cursos que comprometem a boa medicina. Muito obrigado, médico, psiquiatra. Eu que agradeço a oportunidade, Armando. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira. De Porto Alegre, vamos a São Paulo. Vamos conversar com um grande profissional que iniciou a carreira na Rádio Guaíba de Porto Alegre, depois exerceu a função de repórter na TV Educativa, a nossa TVE, na RBS TV e convidado para brilhar no plano nacional como repórter da TV Globo, em São Paulo e todo mundo. Muito boa tarde, jornalista e advogado Andrei Kampf. Seja muito bem-vindo ao programa Resumindo. Obrigado por ter interrompido a sua atividade intensa e gostaríamos de nos atualizar sobre o que você está fazendo. Vi que você recebido o seu estimado amigo, colega, grande amigo, seu pai Batista Filho, o livro 20 Histórias que Mudaram o Esporte, de Vini Júnior a atletas iranianas e ídolos da NBA, direitos humanos como combustível de mudanças. Nos fale, nós temos a capa que a produção vai mostrar no vídeo. Seja bem-vindo, Andrei.
Estamos sem som aqui no estúdio. Estamos com A culpa foi minha, aquela chavezinha on-off. Desculpa, Bud. Não. Eu quero te agradecer mais uma vez o convite da tua produção. É sempre um privilégio poder conversar contigo, com a tua audiência. E eu estive esses dias aqui com o pai, depois do susto que ele nos deu. Ele ficou 15 dias descansando um pouquinho aqui em São Paulo e dando prazer da companhia para o neto dele. Os dois, eu acho que vi uma média aí de 2 a 3 jogos por dia de futebol. Não podia chegar em casa que eles estavam vendo futebol os dois juntos. Jogos da Série B, do campeonato turco, do campeonato alemão, do campeonato do Azerbaijão, tendo futebol e bola rolando, os dois estavam vendo TV juntos, grandes companheiros que são. Pois é, eu estou mais essa aventura em que direito e esporte acabam se encontrando, e eu, talvez em função da nossa vocação de escrever, da nossa vocação do jornalismo, passei a gostar muito de escrever e de publicar. Depois do livro Direitos Humanos e Esporte, como o caso George Floyd transformou as regras do jogo, eu decidi escrever esse livro que conta 20 histórias do movimento esportivo que acabaram transformando o jogo numa junção de direito e esporte. Então, por exemplo, a gente tem o caso da primeira maratonista, que na verdade foi a Catherine, que participou de uma maratona em Boston quando as mulheres não podiam participar de corridas de rua. Era proibido que as mulheres participarem, porque havia um entendimento de que as mulheres não tinham capacidade física para isso. Então, o que ela fez? Ela se inscreveu na competição sem falar o sexo. Quando descobriram que ela era mulher, tentaram tirá-la da prova. O que aconteceu? Isso repercutiu muito, repercutiu globalmente. Instituições, coletivos globais de direitos humanos se manifestaram, o movimento esportivo se manifestou, e as regras da maratona acabaram mudando. E as mulheres, a partir de então, passaram a poder correr maratonas. Então, essa é uma das histórias que o livro traz. A gente traz também a história do FIFA Gate, um grande escândalo de corrupção no esporte, que acabou prendendo os principais líderes do movimento do futebol global, Joseph Blatter, Michel Platini, aqui no campo brasileiro, o José Maria Marim, que foi presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, não foi preso porque não estava no exterior, estava no Brasil, e que desencadeou uma série de transformações com relação à governança do esporte. Então a ideia do livro é justamente essa, é mostrar como ações individuais, como no caso da Catherine, ou então movimentos coletivos, como de proteção à integridade esportiva, no caso da FIFA, acabaram transformando as regras do jogo. O futebol ganhou mais segurança, se protegeu mais com integridade, Comitê de Ética, Política de Direitos Humanos, depois do escândalo FIFA Gate, e depois do caso da Catherine, as mulheres passaram a poder se inscrever e exercer o direito delas de também participar de corridas de rua. Das 20 histórias, a gente fala do Senna, por exemplo, a gente fala do caso do Vini Júnior, a gente fala de uma menina que com 15 anos se tornou profissional no futebol norte-americano, quando os meninos podiam ser profissionais e as meninas não, e transformou também regras nos Estados Unidos, de direito dos Estados Unidos, a tragédia de Hiddlesburg, que é aquela tragédia de Liverpool, quando morreu, dezenas de pessoas morreram depois de uma confusão numa final de um campeonato, que também trouxe transformações no direito inglês e dentro do movimento jurídico privado do esporte. Eu tenho com muita frequência acessado o site Lei em Campo, o canal do Direito Esportivo, que você edita com tanta competência, acumulando a longa experiência como jornalista e de advogado de grande reconhecimento nacional. E li uma notícia a propósito de um pedido, o Corinthians recebe autorização para empréstimo de 100 milhões de reais. A questão das dívidas dos clubes, que são astronômicas cada vez mais, parece que é o governo brasileiro, né, que vai encerrar o ano aí com 8 trilhões e 500 bilhões de dívida, que vai legar às futuras gerações. Essa situação que levou ao endividamento dos clubes, eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante porque essa cultura do deixar para a próxima gestão está provocando finalmente efeitos desportivos. Hoje a gente vê que os principais clubes do futebol brasileiro, aqueles que entram em um campeonato, tu sabe que se não for ganhar, vai chegar perto de ganhar,
são Flamengo e Palmeiras, que são dois clubes que conseguiram se organizar administrativamente. São dois clubes que passaram por processos difíceis. O Palmeiras chegou a ser rebaixado para a Série B do futebol brasileiro, quando fez uma grande transformação na gestão do então presidente Paulo Nobre, e o Flamengo, na gestão do Eduardo Bandeira, também tomou decisões difíceis, como deixar de contratar, trabalhar com um passivo trabalhista que era grande, resolver esse passivo trabalhista, implementar políticas de governança, políticas de conformidade, e ficou um tempo sem conquistar títulos, mas conseguiu se organizar administrativamente, e hoje é, ao lado do Palmeiras, a maior potência do futebol nacional, porque tem torcida, claro que sim, porque tem camisa, claro que sim, porque tem história também, mas principalmente porque se organizou administrativamente. Essa ideia de deixar a bola de neve crescer, como tu bem colocaste, Bud, é uma ideia que já tem punido com força as administrações do futebol brasileiro. Claro que a gente precisa evoluir dentro de uma governança privada do esporte. Como evoluir? O fair play financeiro é um exemplo. A CBF finalmente está discutindo e parece que vai, no ano que vem, anunciar um fair play brasileiro, mais ou menos como tem na Europa, mais ou menos como tem nas principais ligas do mundo. Ou seja, a base do fair play é o seguinte: tu gasta aquilo que arrecada. Parte desse princípio para depois se criar algumas regras. Porque hoje, no futebol brasileiro, existe um absurdo de um clube devedor, não paga o Curti, não paga o Batista, não paga a Anne, e mesmo assim, sem pagar os seus empregados, que são os jogadores da bola, consegue ir no mercado e contratar atletas, o que é um grande absurdo. Nesse modelo associativo, com a ficção que as pessoas têm na cabeça de que o clube associativo ele não quebra, ele não fale, realmente é muito mais difícil de quebrar um clube associativo do que um clube empresa, as pessoas vão acumulando dívidas. Só que o futebol tem cercado esses gestores que ainda trabalham dessa forma. Da mesma forma que a legislação tem também aprimorado e procurado criar mecanismos de controle. Hoje a gente tem na Lei Geral do Esporte uma espécie de lei de ficha limpa para gestor esportivo. E mais do que isso, desde 2023, com a aprovação da Lei Geral do Esporte, a gente tem o crime de corrupção privada no esporte. O bom do clube pode ser preso. Não é mais como foi com Marco Polo Del Nero lá atrás, quando do escândalo do FIFA Gate, com a comprovação de corrupção privada no esporte. Ele poderia ser preso nos Estados Unidos, como o Maria foi, e ele não foi porque estava no Brasil. No Brasil não havia crime de corrupção privada no esporte, hoje está. Então, o que eu dizia para os gestores do futebol, inclusive para alguns gestores aí do nosso estado, porque lá em 2018, 2019, quando eu comecei a trabalhar com conformidade, eu dizia, olha, trabalhar com conformidade é importante porque tu vai fazer o certo porque é certo, uma questão moral. Mas se só isso não for o suficiente para convencer os seus pares, diga que além disso já é uma questão legal. Tá, a lei anticorrupção, está vindo a lei geral do esporte, e além disso é uma chance de o clube se apresentar institucionalmente, de captar recursos, porque os investidores também olham clubes organizados para botar dinheiro. Aquele clube mais bem organizado, ele se cacifa para conseguir melhores patrocínios. E por último, eu dizia que era uma questão de sobrevivência. Quem não fizer, vai dançar. E a gente viu grandes clubes já dançando, sendo rebaixados, com dificuldade para voltar. Clubes que tiveram que ser vendidos por valores muito menores do que se imaginava, porque não havia mais caminho dentro de um modelo associativo. E isso é um risco. Sempre quando se faz uma venda, tem que saber quem está comprando, porque está vendendo um patrimônio, não só de sócios, mas um patrimônio cultural de uma cidade, de um estado, até mesmo de um país. Então, existe uma série de cuidados. A gestão, independentemente do modelo associativo ou empresarial, ela precisa ser profissional, ela precisa ser responsável. Existem caminhos para isso. Às vezes, precisa passar por remédios mais amargos, a gente sabe disso. A gente toma um remédio amargo para ficar melhor logo ali na frente. Isso não pode mais ser permitido, que você trouxe. Empréstimo em cima de empréstimo, acumulando dívida em cima de acumular dívida, sem nenhum compromisso de responsabilidade administrativa. Jornalista e advogado André Campos, li anteontem no site que você edita, leemcampo.com.br, um artigo assinado por você, o título COP30, por que o esporte não entra em campo na proteção do planeta? Vou pedir que você resuma nos últimos 4 minutos do programa. Vamos lá. Eu tenho trabalhado com integridade dentro do ambiente esportivo. E a integridade, ela engloba várias áreas.
Não só o compromisso de se trabalhar de acordo com o que traz a legislação e também com o que traz os regramentos privados do esporte, como assumir compromissos institucionais que precisam ser cumpridos a partir de políticas estabelecidas internamente. O mundo corporativo traz os exemplos. E o esporte, em função dessa grande revolução que a gente tem vivido, e você acompanhou de perto nos últimos 30 anos para cá, se transformou também, além de cultura, de elemento cultural muito forte para o nosso povo, para a nossa tradição, para todo brasileiro, se transformou num grande negócio. Quando ele se transforma num grande negócio, ele exige organização. Essa organização passa necessariamente por mecanismos de conformidade, por uma estrutura organizada e por uma referência que se apresente para o mercado como algo, um produto sério em que as pessoas podem colocar dinheiro. E uma política que é importante no mundo globalizado, até como uma forma de se apresentar para o mercado e também como um compromisso social, é a política ESG, que é justamente governança, meio ambiente e responsabilidade social. O esporte precisa abraçar essa bandeira, que o mundo corporativo já abraçou. Por uma questão moral, acredito que sim, acredito que muitas empresas assumem de fato essa responsabilidade que tem com o planeta, com a sociedade, com a governança, e com a governança com os próprios parceiros, investidores, acionistas de uma empresa. Então, algumas assumem de uma maneira natural, outras assumem por uma questão estratégica, e outras, as melhores, assumem por uma questão estratégica e por uma questão moral. Então, em função disso, elas precisam se organizar. E a política ESG passa a ser importante. Então, eu acho que o esporte, como vetor de transformação que é, ele precisa assumir compromissos necessários. E a gente já falou muito, inclusive no teu programa, que me deu a oportunidade de falar, sobre a necessidade do esporte abraçar políticas de direitos humanos, de combate ao preconceito contra raça, contra qualquer tipo de religião, contra o preconceito contra as mulheres, contra homossexuais, contra pretos. O esporte precisa assumir de uma maneira efetiva o combate à discriminação e a proteção de direitos humanos. Da mesma forma, o esporte precisa assumir uma política efetiva de proteção ambiental, porque ele é um vetor de transformação. Então, por que não se cria, por exemplo, e é uma sugestão que eu já dei, inclusive, para um dirigente da CBF, que está amadurecendo essa ideia e deve levar adiante, por que não se cria, por exemplo, um selo para os clubes do futebol brasileiro, Burt, de compromisso ambiental? Aqueles clubes que realmente fazem políticas efetivas de emissão de carbono, que fazem políticas efetivas de proteção ambiental. Por que esses clubes não ganham um certificado de uma certificadora reconhecida pela CBF de clube que assume efetivamente um compromisso de política ambiental, de proteção ambiental? Grande ideia. Um selo de qualidade. Grande ideia. Né? Grande ideia. É uma ideia que os clubes podem assumir, vai trazer um prejuízo financeiro, não é um prejuízo financeiro, um investimento financeiro pequeno e um retorno institucional muito grande, e vão, de fato, com uma política efetiva, assumir esse compromisso necessário de proteção de direitos humanos. Então, essa é uma das ideias que o esporte precisa abraçar para ter um compromisso efetivo de proteção ambiental diante de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, aí, principalmente para gerações futuras com relação à saúde do nosso planeta. Jornalista, advogado, grande amigo, grande profissional, exemplo, Andrei Kampf. Muito obrigado por sua entrevista, direto de São Paulo, esclarecendo aspectos que não dizem especificamente respeito ao futebol, mas à vida em sociedade. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Teu convite é sempre uma convocação, prazer conversar contigo. Muito obrigado. Mensagem, acione a produção, vou estar sempre por aí. Grande abraço. Um grande abraço a Andrei Kampf, assim como agradeço mais uma vez a participação do médico psiquiatra Ricardo Nogueira. E chegamos ao final do programa, agradecendo aos entrevistados e agradecendo a sua participação. Fica um grande abraço e o convite para novo encontro amanhã. Até lá! Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro.
Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.